Fala galera, vamos agora aqui a mais uma videoaula onde a gente vai aprender a encontrar o centroide ou o centro de gravidade em figuras que são curvas. Quando eu tenho curva, eu não posso usar aquela fórmula da videoaula anterior. Por exemplo, área 1 vezes a posição dela mais área 2 vezes a posição. A gente tem que usar a fórmula de integração. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas da onde veio essa fórmula de integral para calcular o centro de equilíbrio das figuras? Isso foi demonstrado em sala e se precisar eu faço uma videoaula detalhando para vocês. Então vamos lá. Primeiro objetivo, eu tenho um fio que forma uma curva e eu preciso determinar qual é esse centro que mantém em equilíbrio essas duas massas, M1 e M2. Para você descobrir esse centro, você precisa trabalhar com integral. Não basta você fazer isso daqui, ó. Massa 1 vezes a posição dela, mais massa 2 vezes a posição sobre M1 mais M2. Não pode. Então, como que eu resolvo isso daqui? Você vai usar integral. Então, vamos lá. Para descobrir o x do centro, porque eu tenho uma dimensão só, eu faço integral de x tio vezes dc sobre integral de dc. O que é esse x tio? É a posição do centro de massa. Grava isso, é a posição do centro de massa ou de gravidade. Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma figura, onde aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 12, o nosso centro da figura seria o 11. No caso aqui seria o nosso x-til. E esse DC aqui é o comprimento. Agora, para você entender melhor, eu vou aplicar isso dentro de exercícios. Quando eu não estou com uma dimensão, quando eu estou trabalhando com duas dimensões, então imagina que você tem essa figura e você quer encontrar qual é o centro de gravidade que equilibra essa curva, dessa função aqui, ó, uma função f de x qualquer. Você concorda comigo que você tem aqui um ponto que dá o equilíbrio, e para você determinar esse ponto você precisa de duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Para você determinar a coordenada x, você vai pegar x vezes, agora aqui, atenção, eu estou colocando aqui dA. Por que dA? Porque isso daqui é área. Por que aqui eu coloquei DC? Porque aqui eu tenho comprimento. Tudo isso dividido por dA. E novamente o x vai ser a posição do centro de massa. E a mesma fórmula você usa para o y centro de massa, que vai ser o y-tio, que vai ser a posição y dele aqui, vezes dA, porque eu estou trabalhando com área, dividido por dA. E por último, eu posso ter figuras que elas são figuras curvas, como essa daqui, e representam volumes. Por exemplo, eu posso ter dois tipos de volume. Eu tenho uma curva, eu pego essa curva e giro ela aqui em torno do eixo y ou z, se eu tiver em 3 dimensões. Aí minha figura vai ficar uma coisa parecida com isso daqui, ó. Ela passa a ter um volume, tanto nesse primeiro caso, como nesse segundo caso. E para achar volume, eu trabalho com 3 coordenadas, e aí você usa a mesma fórmula. Quem é o meu centro de massa x? Vai ser o x vezes dv, porque agora eu estou falando em volume. Só que eu preciso de 3 coordenadas, então o y vai ser a posição do centro de massa do y. E o do z também vai ser a posição do centro de massa do v. Vamos entender melhor agora o que significa essas 3 fórmulas que nós fizemos aqui. Então vamos lá comigo. Determinar o centroide da função y igual a 1/4 de x ao quadrado no intervalo de 0 até 4. Eu quero determinar dessa função 1/4 de x ao quadrado quando meu x varia de 0 até 4. Quando meu x é 0, a minha função ela é 1/4 vezes 0 ao quadrado, isso dá 0. Tá aqui.
Quando eu tenho x igual a 4, eu venho aqui no lugar da letrinha x do alfabeto e coloco 4. Vai ficar 1/4 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 dá 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E aí, eu tenho a minha função também valendo 4. 1, 2, 3, 4. Ela vai estar aqui mais ou menos. Eu sei que isso é uma função do segundo grau e para toda função do segundo grau tem uma parábola. O meu objetivo é determinar qual vai ser o ponto aqui dentro dessa figura toda, que exato ponto vai cair aqui, que vai ser o ponto de equilíbrio dessa figura aqui. Então vamos lá. Como eu tenho aqui uma curva, eu preciso utilizar o conceito de integral. E como eu sei que eu estou trabalhando com duas dimensões, eu sei que eu vou trabalhar com área. A fórmula que eu utilizo para trabalhar com área aqui vai ser, para descobrir o x, centro de massa, eu vou pegar a posição do x e multiplicar por dA, dividido por dA. Para o y, centro de massa, eu vou pegar a posição do y, vou multiplicar por dA e dividir pela integral de dA. Agora, ó, concentra, presta atenção que você precisa descobrir quem é o dA para trocar aqui na fórmula. E depois que você descobrir quem é o dA, você precisa saber quem é o x-til e saber quem é o y-til. Então, vamos marcar aqui no canto, ó, vai ser nossa cola. Quem é o x-til? É a posição do meu x. Quem é o meu y-til? É a posição do meu y. Você vai vir aqui nessa figura e vai lembrar o seguinte. Você vai tirar um retângulo. Aqui você tem infinitos pedacinhos de retângulo. São vários, não é um, são infinitos. E você vai escolher um desses retângulos. Então, eu vou escolher um qualquer, vou colocar ele aqui embaixo para vocês. Esse retângulo que eu escolhi, ele tem uma altura, que eu chamo de y, e tem uma base que eu vou chamar de dx. Por que eu chamo essa base de dx? Porque eu peguei esse intervalo todo de 0 a 4 e dividi em partes infinitamente pequenas. Por isso que eu tenho aqui infinitos retângulos, galera. Então, cada um desses retângulos tem uma base muito pequenininha. E essa base a gente chama de dx, porque ela é infinitamente pequena. E agora, vamos tentar descobrir quem é esse nosso x-til e y-til. Se esse retângulo meu não fosse um retângulo tão pequenininho, de comprimento tão pequeno, ele seria um retângulo assim. Esse lado aqui, se ele fosse y, você sabe que o centro de massa de um retângulo sempre está na metade. Então, o centro de massa do y seria y sobre 2. E do nosso x seria x sobre 2. Então, é razoável que você chegue aqui e fale, professor, se você tem esse retângulo muito pequenininho, o centro de massa dele vai estar na metade do y. Então, você colocaria aqui y sobre 2. E o centro de massa do x estaria na metade do x. Então, você colocaria aqui dx sobre 2. Só que toma um cuidado que, como isso aqui é dx e esse símbolo em cálculo quer dizer que algo é infinitamente pequeno, você não pode dividir por 2. Uma coisa que ela já é infinitamente pequena, ela não pode ser novamente dividida. Então, você não vai colocar dx sobre 2. Você vai manter isso aqui como x, porque é uma posição. Você pegou esse retângulo, ele está numa posição qualquer, que é a posição x. Esse retângulo ele é tão fininho que não é divisível. Então, a gente já sabe que eu preciso tomar cuidado para não colocar dx sobre 2. Então, a posição aqui é x. Então, ó, eu identifiquei isso, agora falta identificar o dA. Olha para esse retângulo pequeno que você tirou e determina a área dele. Como que eu calculo a área de um retângulo? Essa é fácil, professor. Eu faço a base vezes a altura.
Legal, então a área de um retângulo é base vezes altura. A base desse meu retângulo aqui é dx. A altura desse retângulo, esse pedaço todo aqui, é y. Então, base vezes altura dá a área. Só que isso aqui é uma área também infinitamente pequena. E palavrinha mágica do cálculo. Toda vez que eu falo que algo é infinitamente pequeno, eu ponho um D aqui na frente de diferencial. Então, o dA é y vezes dx. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, que meu dA vai ser y vezes dx. Agora que você montou isso, que é a primeira coisa do exercício, agora o resto fica fácil você resolver. Olha como que fica simples. Vai ficar xc é igual. X-til é a posição, que é o x, vezes o dA. O dA é y dx. Tudo isso dividido por dA. Quem é o dA? Y dx. Agora, repara que aqui você tem dx e aqui você também tem o dx. E quando você integra em relação a dx, as únicas letras do alfabeto que podem aparecer são x. Então, essa letrinha y do alfabeto aqui, ó, y aqui em cima e y aqui embaixo, ela precisa sumir. Como que eu faço ela sumir? Reparando que y é igual a 1/4 de x ao quadrado. Que essa curva aqui é a curva y igual a 1/4 de x ao quadrado. Então, eu vou trocar. Então, vai ficar assim, ó. X de centro de massa é igual a x vezes. No lugar do y, eu coloco 1/4 de x ao quadrado. Tudo isso dx. Embaixo, a mesma coisa. Embaixo vai ficar integral y dx. Quem é o y novamente? 1/4 de x ao quadrado dx. Pronto. Agora eu estou trabalhando somente com as variáveis x. Agora a gente pode começar a resolver essa integral. E repare que o centro de massa eu quero encontrá-lo em um intervalo que vai de 0 até esse intervalo que é chamado de 4. Então, de 0 até 4. Agora que é simples, basta você multiplicar x por 1/4 de x ao quadrado, você vai ficar com 1/4 de x ao cubo dx, variando de 0 a 4, e embaixo você vai ficar com 1/4 de x ao quadrado dx. Lembrando que você tem uma constante e você pode tirar da integral a constante toda vez que ela estiver multiplicando, só multiplicando. 1/4 cai para fora, vai ficar 1/4 de x ao cubo. Do lado de baixo, 1/4 cai para fora, vai ficar 1/4 de x ao quadrado. Agora vamos só finalizar esse pedacinho aqui, ó. Então vai ficar 1/4 vezes, tinha dado integral de x ao cubo, integral de x ao cubo é x elevado à quarta sobre 4. Isso daqui está variando, lembra lá, de 0 até 4. Vamos integrar a parte de baixo. E repara que a parte de baixo deu 1/4 de integral de x ao quadrado dx. Então, agora aqui, eu posso, então, 1/4 de x ao quadrado dx vai dar 1/4 vezes x ao cubo sobre 3, que a integral de x quadrado é x3 sobre 3, variando de 0 a 4. Então, aqui vai ficar 1 sobre 16x à quarta, e embaixo vai ficar 1 sobre 12x ao cubo. E cuidado para você não vir aqui fazer isso, ó, de 0 até 4. Não é isso que está acontecendo. Aqui você tem duas integrais, então você precisa integrar a parte de cima e depois a parte de baixo, de forma separada. Aqui, ó, de 0 a 4, e depois você faz aqui de 0 a 4. Como que eu resolvo isso? O meu x está variando de 0 até 4. Então, eu vou aqui na letra x e coloco o 4, primeiro final, depois o inicial. Fica assim, ó.
1,16 sobre, no lugar do x eu coloco o 4, então vai ficar 4 elevado à quarta, final, menos o inicial que vale 0. Então, você vai lá no x e coloca 0. Tudo isso dividido pela mesma coisa, ó. 1 sobre 12x ao cubo. Então, vem 1 sobre 12 vezes o x está variando de 0 a 4. Então, eu vou colocar novamente o 4 aqui. Então, vai ficar 4 ao cubo menos 1 sobre 12 vezes, novamente agora, o 0 ao cubo. E eu quero chamar a sua atenção que para esse caso aqui do zero não havia necessidade de você fazer. Por quê? Repara comigo que 0 à quarta dá 0 vezes 1 sobre 16, isso aqui vai dar 0. Então, bastava eu ter feito isso, ó, 4 elevado à quarta dividido por 16. Tudo isso sobre 4 elevado ao cubo sobre 12. Você pode fazer isso tudo de uma vez na calculadora. Só lembra que a parte de cima tem parênteses, então você vai lá, abre parênteses, 4 elevado à quarta, usa o AB barra C que a gente está acostumado na aula. Tudo isso dividido por 4 elevado ao cubo, faz assim, AB barra C, 12. Vou fazer aqui para vocês agora. 4 elevado à quarta, abre parênteses, 4 elevado à quarta, AB barra C, 16. Tudo isso dividido por 4 elevado ao cubo, AB barra C, 12. Meu resultado deu 3. O x do meu centro de massa aqui deu 3. Então, vamos ver se ele tem sentido esse 3 antes da gente continuar. Se você observar aqui atrás, na função, ela está variando de 0 até 4. O nosso 3 está mais ou menos aqui, ó. E ela tem realmente sentido. Por quê? Porque a maior parte de massa está concentrada aqui, ó. Ela está funilando essa quantidade aqui, ela está diminuindo. Então, tem sentido. Então, vamos agora calcular o y usando essa fórmula aqui, ó. E lembrando que o y tio seu agora é y sobre 2 e o seu dA é y dx. Agora eu vou descobrir com vocês o y do centro de massa. A fórmula que eu uso para calcular o y do centro de massa é o y do centro de massa vai ser a integral do y tio, que é a posição dela, vezes o dA, tudo isso dividido por dA. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que essa parte de baixo aqui, dA, ela é a mesma da fórmula anterior. Repara aqui, ó, igualzinha, essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer ela duas vezes, eu vou vir aqui e vou copiar. Quanto que ela deu, ó? 4 ao cubo sobre 12. Na outra fórmula que você fez, isso deu 4 ao cubo sobre 12. Então, nós iremos resolver apenas a parte de cima. Depois eu pego esse resultado que está aqui em cima e divido por 4 ao cubo sobre 12. Então, vem comigo que vai ficar assim, ó. O y tio é a posição do centro de massa e essa posição é y dividido por 2. Isso aqui é o y tio. Quem era o nosso dA? O nosso dA é o y dx. Está ali na videoaula, logo no começo, ó. Esse aqui era o dA. Vamos resolver isso aqui, ó. Y vezes y dá y ao quadrado, tudo isso dividido por 2, vezes dx. Agora, lembra que você não pode sair integrando isso daqui ainda, porque você tem um dx e quando você integra em relação a dx, todas as outras letras do alfabeto precisam ser x. Então, eu preciso sumir com esse y daqui. Antes de eu sumir com y, eu posso reparar que aqui eu tenho um meio. E toda vez que eu tenho integral e constante multiplicando, eu posso jogar ela para fora. Então, fica 1 meio vezes y ao quadrado dx. Agora, eu venho aqui nessa letrinha y do alfabeto e troco essa letra pelo valor dela. Quem é a função y? É 1/4 de x ao quadrado. Lembra lá do começo?
Então isso vai ficar assim, ó. 1/2 que multiplica 1/4 de x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, dx. Então vai ficar 1/2 vezes. Quanto que dá 1/4 de x ao quadrado? 1/4 ao quadrado dá 1/16. E x ao quadrado dá x à quarta. Agora vamos resolver essa integral sem muita noia aqui, ó. É só mandar 1/16 para fora, porque ele é uma constante. E você integra x elevado à quarta. X elevado à quarta vai dar x à quinta sobre 5. Isso tudo vai ficar 1. 2 vezes 16 vai dar 32. E 32 vezes 5 vai dar 160. Então vai ficar 1x à quinta sobre 160. Tudo isso daqui, ó, a gente fez em relação a dx. E olha lá no seu exercício que o x ele está variando de 0 até 4. Então agora é só trocar o x por 0 e 4. O 0 não precisa, porque o 0 vai dar 0 aqui. Então vai ficar 4 à quinta sobre 160. E tudo isso eu tenho que dividir por 4 elevado ao cubo sobre 12. Pessoal, não precisa perder muito tempo, faz isso na calculadora, abre parênteses, faz 4 elevado a 5, AB barra C, 160. Tudo isso dividido por, abre parênteses, 4 chapeuzinho 3, dividido, pode pôr o AB barra C, 12, fecha o parênteses, aí vai dar, aqui na calculadora, o meu deu assim, ó, 1 AB barra C, 1 AB barra C, 5. Lembra que para você fazer isso virar uma única fração, você usa o Shift e clica novamente no AB barra C. Deu 6/5. E 6 dividido por 5, você pode ir na calculadora, vai dar 1,2. Então, a gente encontrou como resultado que o x do centro de massa é 3 e o y do centro de massa é 1,2. Agora, rapaziada, presta bastante atenção nesse finalzinho da nossa aula. Se eu tivesse um retângulo ou se eu tivesse um triângulo, para encontrar o centro de massas dessas figuras, eu não precisaria usar o conceito de integral, porque eu não tenho curvas, eu tenho coisas que estão retas. É fácil descobrir o centro de massa dela, ou centro de gravidade ou centroide. Quando eu tenho curvas, eu preciso usar o conceito de integral. Mas algumas curvas, os matemáticos, graças a Deus, elaboraram para a gente fórmulas prontas para evitar todo esse processo que nós fizemos aqui. Ah, professor, então para que você explicou isso? Porque pode acontecer que na sua tabela de fórmulas prontas feitas a partir de integral não tenha a curva que a gente precisa. Quais são as curvas mais importantes que eu não vou precisar usar integral, que eu posso usar a fórmula, mas fórmula que foi deduzida a partir do conceito de integral? Quando eu tiver circunferência, quando eu tenho metade de circunferência, 1/4 de circunferência, quando é uma curva que vem de uma parábola ou de uma função de um grau n, essas curvas eu não preciso perder muito tempo. Repara por quê? A nossa função que a gente acabou de fazer agora é a função, essa daqui, ó. Y igual 1/4 de x ao quadrado. Repara que a gente fez essa função com o x variando de 0 até 4. E quando eu coloquei x igual a 0, deu aqui. Quando eu coloquei x igual a 4, deu aqui. E aí eu percebi que isso era uma parábola e desenhei aqui. Aí você reparou que essa parte de baixo vale 4 e essa altura também vale 4. Essa fórmula pronta que tem na apostila de vocês, que vocês podem consultar essa tabela na hora da prova, diz o seguinte, que o x do centro de massa é 3 vezes o A dividido por 4. O nosso A aqui, no caso, é esse pedaço aqui, ó. Só você comparar com a figura aqui em cima. Aqui tem um A. Então, 3 vezes 4 dividido por 4, isso vai dar
12 sobre 4, que dá 3. E repara que realmente esse foi o resultado que deu ali atrás. Agora, o y centro de massa, o mesmo processo. Olha a fórmula. 3 vezes o H sobre 10. Quem é o H? Olha o H aqui. Olha o H aqui. Então, você vem aqui e faz 3 vezes o H, que é 4, sobre 10. Isso vai dar 12 dividido por 10, isso dá 1,2. E repara que esse também foi o resultado que deu agora há pouco. Então, fórmula que veio para ajudar nas curvas mais importantes. Isso não vai deixar que você não tenha que aprender como resolva por integral. Porque se você não tiver essa curva, você precisa ter conhecimento do processo de elaboração para você resolver o exercício. Aquele abraço especial e vamos estudar, galera. Foco em todo mundo aí.